Evangelho segundo João, capítulo de número 10, verso de número 27. Diz assim a palavra de Deus: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Por enquanto só esse verso, vou repetir. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Vamos orar, pedindo a bênção e a direção de Deus para a mensagem dessa noite, meus irmãos. Pai amado, graças te damos, Senhor, pela nossa igreja, por este culto de louvor, adoração, por este momento precioso, ó Pai, da exposição da Tua Palavra. Prepara, Senhor, o nosso coração para ouvir a Tua voz, Senhor. Nós também somos Tua ovelha, e as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz. Tenha misericórdia do pregador, que é um vaso de barro, Senhor. Que toda honra e glória seja dada tão somente a Ti. Ilumina o nosso entendimento, Senhor. Abre o nosso coração e fala, Senhor, a cada um aqui, segundo as necessidades, ó, venha ao encontro dos nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, meus queridos. Domingo passado, falamos sobre o fato de o Senhor escolher com exclusividade o seu povo. A gente viu a necessidade da exclusividade, muito claro na palavra de Deus, em vários textos, como é necessário Deus ter nos escolhido. E é interessante que nós também escolhemos a Deus, mas Ele nos escolheu primeiro. É sempre iniciativa de Deus. E é por isso que a palavra de Deus diz que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Vós sois raça eleita, sacerdócio, povo de propriedade exclusiva. A ideia de Deus ter escolhido um povo dentre muitos povos. E eu comentei no domingo passado que existe esse aspecto, dessa ligação, a ponto do nosso Senhor Jesus dizer assim, as minhas ovelhas, passamos a pertencer, somos comprados, somos exclusivos, propriedade exclusiva do Senhor, comprado não por prata, ouro, mas pelo próprio sangue de Jesus. E aqui, meus queridos, nós vemos justamente esta passagem, em que Jesus está falando das suas ovelhas. O contexto é bem mais amplo. Se você vê praticamente todo o capítulo de número 10, inicia com Jesus o bom pastor, é o título. E ele vai falando das ovelhas, do bom pastor, do cuidado que o pastor tem com as ovelhas. E muito do que é usado em João capítulo 10 tem a ver com aquela cultura, com aquela época, com algo que nós nem convivemos. Pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Por exemplo, naquela época, os pastores, quando eles iam, para a gente até entender o texto e o contexto, eles pastoreavam o seu rebanho, e na hora de descansar as ovelhas, você tinha dois tipos de aprisco. Tinha um aprisco de verão e um aprisco de inverno. O aprisco de verão, ele era descoberto, ele era um aprisco menor, geralmente o pastor levava o seu pequeno grupo de ovelhas para esse aprisco, cada pastor tinha um aprisco seu específico. Ele era feito com um pequeno cercado de pedra, um pequeno muro, e na porta, o pastor se deitava na porta, e ali ele descansava. Era uma forma que ele tinha de proteger o seu rebanho, de lobos e tudo mais. E para entrar e para sair, tinha que passar por esse pastor. É por isso que você vê muitas vezes Jesus falando, eu sou a porta. Ele é a porta, né? As ovelhas passam por ele. E elas entram e saem do aprisco, né? Elas entram e ficam ali protegidas, e saem contra o pasto. Então é um contexto muito específico. E é uma outra coisa interessante que acontece. No inverno, eles não usam esse aprisco, porque é perigoso até para as ovelhas. O inverno lá é muito rigoroso, chega a nevar. Então, em algumas regiões, eles têm um aprisco diferente, um aprisco grande, onde vários pastores levam vários rebanhos, e esses rebanhos se misturam. Depois cada pastor vai recolher, depois que passa aquela noite, aquela geada, aquela noite fria, perigosa, ele vai recolher as suas ovelhas. Então ele tem um relacionamento íntimo com cada uma das suas ovelhas, e ele chama as suas ovelhas pelo nome.
e elas ouvem a sua voz. Então, todo esse é um contexto muito interessante. Mas pesquisando, estudando mais sobre esse relacionamento de pastor e ovelha, aprisco, e o pastoreio mesmo, como uma profissão que havia na época, eu descobri uma coisa que eu achei muito interessante. Existe algo mais profundo e até ouvindo um criador de cordeiro moderno, nos dias de hoje, ensinando as pessoas a não perderem alguns cordeiros, quando acontece um fenômeno que não é tão raro. Muitas vezes as ovelhas, ao parir, ao ter, né, uma pequena ovelhinha, por alguma razão, ou por uma doença, ou por alguma fragilidade da ovelha, uma situação que se cria, as ovelhas que dão à luz, elas rejeitam o cordeirinho. E não há nada que o pastor faça para esse cordeiro ser aceito novamente pela sua mãe. É uma coisa da natureza, alguma anomalia que houve ali com o cordeirinho que nasceu, ou com a mãe, e quando ele é rejeitado, se o pastor, ou até no moderno, se você entrar no YouTube e escrever cordeiro rejeitado, eles ensinam como salvar um cordeiro, porque eles morrem. Esses cordeiros rejeitados literalmente morrem, de fome, por várias razões, mas há um fenômeno interessante, por espírito quebrado. Ele é rejeitado, ele não é aceito no grupo, ele é rejeitado pela própria mãe, ele é frágil, ele precisa de um cuidado especial. E o bom pastor, que é o título do capítulo 10, ele faz algo especial nessa hora. Ele sabe que aquele cordeiro não tem volta, a mãe não vai mais aceitá-lo de volta no rebanho. Então ele vai ter que cuidar durante um longo período de tempo, até que esse cordeirinho ganhe forças próprias, para andar com as próprias pernas, para poder comer do pasto. Ele vai ter que pegar esse cordeiro e carregar no colo, recém-nascido, frágil. Às vezes ele dá o leite na boca, e ele segurando ali no colo, ele fala com a ovelha, ele trabalha a ovelha, para que ela, eles fazem de tudo para não perder a ovelha, para que ela não venha morrer mesmo. E aquela ovelha então cria um vínculo com o pastor, diferente até das demais ovelhas. E essas ovelhas, quando o pastor vai naquele grande aprisco, chamar o seu rebanho, as ovelhas que foram mais rejeitadas, machucadas, feridas, fragilizadas, que passaram por esse processo, conta então que nessa cultura, né, de pastorear ovelhas, elas são as primeiras a correrem para o seu pastor, quando elas escutam a voz dele, porque o vínculo que elas tiveram, elas foram rejeitadas pela própria mãe, e o pastor que criou, o pastor que cuidou. Então há um vínculo e uma unidade muito profunda entre o pastor e a ovelha, e são as primeiras. Quando Jesus, aqui no Evangelho de João, capítulo número 10, do verso 27, que a gente diz aqui: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz o texto sagrado, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Há um destaque muito diferente aqui. O verbo conhecer aqui, gente, ele é usado na Bíblia todas as vezes para falar de um vínculo, de um amor, de um afeto diferenciado, que muitas vezes é usado na relação de um homem com uma mulher. O conhecer aqui é ter intimidade, que nas relações humanas só é possível num relacionamento um homem e uma mulher, em que os dois se tornam uma só carne. Tem muito a ver com unidade. É por isso que você lê lá na Bíblia Adão e Eva. A Bíblia fala assim: Adão conheceu Eva e nasceu seus filhos, de tão íntimo que eles foram, que nasceu uma criança. E ao ponto do nosso Senhor Jesus dizer assim: eu as conheço. Está falando de um afeto diferente. As ovelhas de Jesus têm uma relação afetuosa com o pastor, assim como aquelas ovelhas foram feridas. E por várias vezes você vai ver na Bíblia essa expressão conhecer. Por exemplo, vai ter uma situação no juízo final, que alguns, se achando ovelhas,
eram falsas ovelhas, vão se comparecer perante o juiz, e vão dizer: Senhor, em teu nome, eu fiz isso, fiz aquilo, eu preguei, eu curei, muitas coisas vão acontecer, em teu nome. E você sabe o que Jesus vai dizer. A Bíblia diz assim, que eu vos direi claramente, categoricamente, eu nunca vos conheci. Não houve um relacionamento de afeto. Meu irmão, minha irmã, o que nós estamos fazendo aqui não é religião. Nenhuma religião produz isso. Nenhuma religião é muitas vezes apresentada como uma série de regras que você segue, um rito que você faz, cumpre algum princípio que foi estabelecido para fazer parte daquele grupo. Religião não produz isso. A palavra de Deus nos diz que o nosso relacionamento com o Senhor é como de uma ovelha rejeitada que foi carregada no colo e criou afeto pelo seu pastor, vínculo, a ponto dele dizer assim: eu as conheço e chamo pelo nome. É íntimo demais, é algo que nós não vamos encontrar na religião. E é possível sim pessoas passarem uma vida num processo de religiosidade e chegar naquele dia e Jesus dizer assim: olha, você foi um religioso, você frequentou aquela igreja, você deu dízimo, você cumpriu tudo, mas eu nunca vos conheci, porque não houve esse relacionamento de afeto com o Senhor. Isso é muito sério, é profundo e é um alerta para a gente, é uma palavra de conforto e ao mesmo tempo de alerta. Será que o meu relacionamento com Deus se baseia em cumprir algumas regras dentro de uma religião? De uma denominação evangélica aqui no Brasil, porque existem várias, você pode escolher, com liturgias variadas, com estilo variado, com forma de culto, com exigências diferentes? Isso não cria afeto. Nosso relacionamento com Deus, ele é baseado no amor, na intimidade, na comunhão, não na religiosidade. Claro que vai ser necessário a gente ter algum parâmetro, algum critério para a gente poder se unir, um horário, uma igreja, uma denominação. Isso é importante. Eu não tenho aquele discurso quase hipócrita, né? As pessoas são contra a religião. Eu vivo minha vida com Jesus, eu e Jesus. Isso não existe. Você precisa ter uma comunidade, e uma comunidade precisa ter um mínimo de organização, de trabalho, de responsabilidade, de compromisso. E nós somos seres humanos, a gente precisa disso. Você sabe a necessidade que a gente tem de ter uma igreja, um local, um lugar onde você presta conta, um lugar onde você vai lá periodicamente ouvir a palavra de Deus, estar em comunhão com os irmãos, e você tem um compromisso com aquele lugar, de orar, de manter, de servir, desenvolver seus dons, isso tudo é importante. Mas tudo isso, sem esse vínculo de João 10, 27, é em vão, gente. É em vão. A voz do pastor, ela tem dois aspectos. Ela atrai as suas ovelhas, mas o pastor também tem que ter uma voz que repele lobos. A gente sempre tem uma visão do nosso Senhor Jesus como aquele pastor bonzinho que protege as suas ovelhas. Mas lembra que o Senhor Jesus também é um pastor severo, que protege as suas ovelhas dos lobos. E, na verdade, meus queridos, ele vai ser o juiz que vai separar a ovelha do cabrito, como a gente diz, o joio do trigo. E a gente consegue ver essa outra face do Senhor Jesus em alguns lugares assim, na palavra de Deus. Por exemplo, no fim dos tempos, em Apocalipse, livro que a gente foi até o meio, e eu prometo para os irmãos que eu ainda vou terminar esse livro, se Deus quiser, eu ainda quero terminar esse livro. Paramos no meio, nós vamos voltar lá. Mas há um momento em que na segunda volta de Jesus, ele não vem com essa face. Ele não vem com essa face do bom pastor amoroso que acolhe e protege suas ovelhas. Ele vem como juiz. E a palavra de Deus nos diz que os homens que o rejeitaram vão preferir serem soterrados pelos montes do que encarar a face do Senhor Jesus. Cair sobre nós os montes, mas a ira do Cordeiro, eles falam. Apocalipse fala da ira do Cordeiro. Quer conhecer um pouquinho mais essa face de Jesus? Você vai ver quando ele tinha alguns encontros assim com os demôniozinhos, sabe?
Você lembra aquele gadareno que estava lá, demoniado? Quando Jesus chega, eles ficam doidos, eles ficam aterrorizados. Então eles estão vendo algo que a gente não está vendo. Porque a Bíblia diz assim, você crê em Deus, que há um só Deus, fazes bem, até os demônios creem e... As pessoas não estremecem com Deus, vocês já perceberam? As pessoas não estremecem com Deus. E o demônio estremece com Deus. Então, será que o demônio está vendo uma coisa que as pessoas não estão vendo? Ou nem nós estamos vendo? A gente não pode ter medo de Deus, mas a gente tem que temer a Deus. Porque a coisa mais horripilante que o ser humano vai ouvir na terra, na sua existência, é um dia comparecer perante um juiz, e vai ser uma voz aterrorizante, que vai dizer assim, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. E sabemos para onde serão enviados, junto com o demônio e seus anjos, Satanás e os seus anjos. Apartai-vos de mim, vai ser a expressão, a voz, a frase mais aterrorizante que os homens irão ouvir na sua existência aqui, nesse mundo, é ver a face da ira do Cordeiro dizendo, eu nunca vos conheci. E ao mesmo tempo, a voz mais confortadora, gente, que nós vamos ouvir na nossa vida, que nós passamos uma vida inteira ouvindo através de homens, humanos, falhos, imperfeitos, que pregaram a palavra para você, passamos a vida inteira lendo, mas um dia nós vamos ouvir essa voz, nós vamos ouvir literalmente, a gente não ouve, hoje a gente ouve espiritualmente, quando você lê a Sagrada Escritura, quando você vê a exposição da Sagrada Escritura, através de vozes, em nome do Senhor, e de fato tem o efeito necessário para nos selar, nos salvar e nos confortar, mas não é o próprio Jesus, não é o Senhor literalmente, que está aqui com a sua voz falando a você, é a palavra de Deus, sendo transmitida através, como meio, como canal, como instrumento, há uma mediação. Então, durante toda a nossa vida, a gente ouviu a voz desse pastor, através de mediações, na leitura, na exposição, ouvindo uma pregação, assistindo uma pregação, estando presente num culto, ouvimos a voz, Deus fala ao nosso coração, mas pensa que a voz mais linda, maravilhosa, o momento mais sublime da sua existência, vai ser quando um dia você estiver diante do Senhor, e você ouvir a voz dEle, olhando nos seus olhos, vinde a mim, eu vos conheço, e Ele separa para si aquele que é dEle. Você já pensou que você vai ouvir essa voz? Então todos ouvirão a voz desse Cordeiro, todos ouvirão. Só que durante a nossa existência aqui na terra, alguns vão rejeitar essa voz, através de mediadores, e ouvirão ela literalmente lá na eternidade, e ouvirão exatamente as palavras que Jesus já disse aqui, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Vai ser a coisa mais aterrorizante que vai ocorrer nesse mundo, vai ser essa voz. Mas para muitos que ao ouvirem essa voz, aceitarem, não rejeitarem, passarem por esse processo, muitas vezes de ser quebrantado, acolhido pelo nosso bom pastor, acalentado, alimentado no seu colo, no seu peito, passar a ter afeto, intimidade, comunhão, muitas vezes no momento de dor, e nós não temos dúvida que o pastor tinha um momento de maior intimidade com a ovelha, era no momento de dor, e nós precisamos ser quebrados e quebrantados na nossa caminhada, para experimentar esse cuidado. É por isso que a Bíblia é recheada de Gênesis e Apocalipse, dessa expressão contínua, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me leva a pastos verdejantes, a Bíblia fala ainda da vara e do cajado, Ele nos leva para águas tranquilas. Aqui no verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E um pouco antes, e o contexto maior, ele está justamente fazendo essa diferença.
Se você ver o verso 26, vós não credes porque não sois as minhas ovelhas. Ele está dizendo que não é todo mundo que escuta. E uma coisa importante você tem que perceber aqui, a sequência das expressões muda totalmente o resultado final. Ele não está dizendo aqui que por ouvirem a sua voz, elas se tornam sua ovelha. Mas de acordo com o que a gente vem estudando dominicalmente na nossa igreja, a gente sabe que quem escolhe e nos faz ovelha é o Senhor. Não fomos nós que ouvimos a sua voz e nos tornamos ovelha, mas o texto é muito claro. As minhas ovelhas são aquelas que ouvem a minha voz. Elas só ouvem a voz do Senhor porque elas são ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por serem ovelhas, por já serem ovelhas, por serem escolhidas, por serem eleitas, pelo Senhor já ter um trabalho, um propósito na vida dessa ovelha, elas vão ouvir. E elas vão ter um vínculo de afeto, eu conheço, intimidade, e elas vão seguir. Mas, ele estava dizendo um pouco antes, vós não credes, no verso 26, porque não sois das minhas ovelhas. Então não serão todos que irão ouvir. Muitos irão rejeitar essa voz, porque não são ovelha. Apenas as ovelhas ouvirão a sua voz. E ele continua no verso 28, por ouvirem a sua voz e seguirem, ele diz, eu lhes dou a vida eterna. E é uma garantia de que elas jamais perecerão. É exatamente o contexto de uma ovelha, um cordeiro rejeitado dentro do rebanho, que provavelmente, se não for cuidado, se o pastor não lhe der vida, ela morre, literalmente. E é até um trabalho muito difícil. Quem cria, criador de cordeiro, de ovelha, está sempre atento quando nasce uma nova cordeiro, um novo cordeiro. É fácil perder um cordeiro. Eles, ao nascer, eles são muito frágeis. Se a mãe rejeitar, ele vai morrer. Então, há todo um trabalho do criador, às vezes envolvendo veterinários e tudo mais, para que ele não morra. E eles dizem ainda que não é só de fome não, é de um espírito quebrantado, é a dor da rejeição, que uma criatura, dentro do seu instinto que Deus deu, ela sente isso. Então ela precisa de um cuidado especial. O pastor literalmente dá vida para ela, porque ela vai morrer, ela está num processo de morte, de rejeição, de espírito quebrantado, ela nem quer se alimentar, a maioria morre, é muito difícil salvar um cordeiro rejeitado, e é muito mais comum do que a gente pensa. E claro que os criadores não querem perder o seu rebanho, eles vão lá, fazem de tudo para salvar, é mais um que eles vão perder ali. E Jesus aqui, usando essa figura maravilhosa, está dizendo, ele como pastor, ele dá vida, e elas jamais perecerão. As ovelhas rejeitadas, os cordeiros rejeitados, machucados, fragilizados, eles vivem um processo agora de perecer, eles começam num processo de morte, eles precisam de um cuidado especial, e Jesus está garantindo, eu vou dar a vida para essas criaturas que estão num processo de morte, de rejeição, de quebrantamento, que estão em dor, e ele dá a vida, e ele garante, jamais vão perecer, eles não vão morrer. E ainda mais, esses cordeirinhos, eles se tornam muito frágeis, eles se tornam vulneráveis. E aí vem um instinto também de proteção do pastor, e ninguém as arrebatará da minha mão. Essa figura é muito pastoril, gente. As ovelhas que nascem frágeis, ao serem rejeitadas, ou elas morrem de fome, rejeição, o espírito quebrantado, ou se tornam totalmente vulneráveis aos perigos da vida campestre. E Jesus, como um pastor, ele dá vida, ele não deixa perecer, e ele protege da vulnerabilidade. Porque quando a gente está machucado, quando a gente está ferido, a gente está vulnerável. As nossas armas, elas cedem. E nesse momento, o Senhor está muito atento a nós, e Ele cuida de nós, Ele dá a sua vida, Ele não deixa perecer, e Ele não deixa que ninguém as arrebate, é o instinto de proteção do pastor.
E ele ainda diz que verso 29, olha que lindo, aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo, e da mão do pai ninguém pode arrebatar. Ele está mostrando que claramente que são vidas preciosas para o Senhor Jesus e para o próprio Pai. Ninguém tem poder, gente, de arrebatar as suas ovelhas das mãos do Pai. Ele diz aqui, olha, o que o Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode, ninguém tem poder, nada nem ninguém pode nos arrebatar do Senhor. Isso é ser uma ovelha curada, acalentada, salva, e que durante a nossa caminhada a gente vai precisar muitas vezes do colo de Jesus. Tem momentos na nossa vida que a gente tem aquela sensação assim que a gente não precisa de outra coisa, nada, nem ninguém nesse mundo cura a nossa alma, a não ser o pastor da nossa alma, o Senhor Jesus, nos pegar no colo, literalmente, e nos dar de comer, e nos fortalecer, fortalece o espírito, e nos faz andar de novo, e nos coloca no rebanho de novo. Essa é a experiência mais linda que a gente pode ter com o Senhor nessa vida. E Ele está marcando a sua alma com a voz dEle, para que um dia, você vai comparecer perante o tribunal, e vai ouvir uma voz, e vai ser a voz que você ouviu aqui, na terra, nos momentos mais difíceis da sua vida. Eu conheço essa voz, Ele falava comigo, quando eu estava quebrado. Você pensou isso já? Você pensou que muitas pessoas vão passar a vida aqui, sem experimentar esse processo de quebrantamento e cura, em que o pastor cuida da ovelha, e não vão ouvir essa voz lá, com a mesma sensação que você vai ter, de conforto, de acolhimento. Pelo contrário, vai ser uma voz aterrorizante. Então, quando você estiver em processo de quebrantamento, de espírito quebrado, e o Senhor falar ao seu coração, selando a sua alma, e marcando ela com a voz dEle, agradeça. Mesmo na dor, agradeça, porque você é uma ovelha de Cristo. Eu sei que o discurso de hoje é justamente o oposto do que eu estou falando. A ovelha de Cristo, ela é invencível. A ovelha de Cristo não passa por problemas. Você vem para Jesus e tudo vai bem. Dinheiro, saúde e sucesso é a marca das ovelhas de Cristo no mundo de hoje. Deixa eu te contar, isso não está na Bíblia não. Quer dizer, tá. Tem um contexto em que é dito isso. Venha para mim que tudo te darei. Vocês já ouviram isso na Bíblia? A Bíblia diz para você vir e que tudo será dado. Vocês não sabem quem foi que falou isso? Eu vou dar um tempo para vocês pensarem. Vocês já ouviram isso na Bíblia? Tem um único contexto em que é dito isso. Venha, que eu tudo te darei. É pegadinha, gente, é pegadinha. Isso já foi dito uma vez sim na Bíblia. Se me adorares, eu tudo te darei. Deus disse isso? Quem que disse isso? Satanás. O único que diz na Bíblia, me adore, que você vai ficar rico. Eu vou te dar todos os reinos desse mundo. Tudo te darei. O único que diz isso foi Satanás. Está lá na Bíblia. E sabe para quem que ele disse isso? Ele disse para o próprio Senhor Jesus, e ele diz para todos nós, todos os dias, a gente pode seguir ou não. Se de joelho me adorares, tudo isso te darei. E apontou para os reinos desse mundo. A única forma de adorar, e nesse processo de adoração, ganhar, é um relacionamento com Ele. Você adora Satanás, e curta a vida aqui, seja feliz. Ele oferece, está aí. E tem muita gente seguindo isso. E estão usufruindo. Maravilha. Mas eles vão ouvir uma outra voz lá no fim do túnel. Vai ser um pouquinho diferente, né? Eles vão descobrir que era tudo uma enganação. Não levamos nada.
Quem acumulou nessa vida e achou que ia levar, Jesus disse que louco, esta noite pedirão a tua alma, que tu tens para quem será. Ficou tudo aqui, foi uma enganação. Porque ele é o pai da mentira e engana mesmo. Mas aqueles que ouvem a sua voz, esses experimentaram processos de profundo quebrantamento, porque são filhos que estão sendo trabalhados, que estão sendo cuidados, que estão sendo moldados, que estão sendo preparados por uma relação íntima de amor profundo, de afeto, a ponto de o Senhor dizer assim: eu as conheço, e elas me seguem. Você é conhecido do Senhor. Conhecer é amar, de uma forma profunda, é com afetos. Ele tem afeição, e vimos no domingo passado: eu não vos escolhi porque eres o melhor de todos os povos. Muito pelo contrário, ele diz: eu vos tive afeição, ele fala, afeto, e ele ainda fala, porque eu os amava. Nosso relacionamento com o Senhor é de amor. Religião é um meio, não é um fim. Isso aqui é um meio através do qual a gente pode conhecer um pouco mais do amor de Deus. Aqui a gente se reúne para ouvir exposições da palavra de Deus, para poder aplicá-la no dia a dia, porque Ele vai estar conosco, porque Ele dá vida pelas suas ovelhas. Não vão perecer, ninguém vai arrebatar, isso é garantido. E ele ainda diz por quê? Porque da mão do Pai, quem pode mais do que o Pai? Nós estamos sendo protegidos pela mão do Pai. Isso não quer dizer que você não vai passar por problemas aqui, quebrantamentos, dificuldades. Pelo contrário, é necessário que a ovelha seja quebrada, quebrantada, para ser acolhida e ter a sua alma selada pela voz do pastor, que um dia, lá no juízo final, na eternidade, no tribunal de Cristo, porque nós não vamos passar por outro tribunal, mas vai haver uma separação, e as suas ovelhas ouvirão a sua voz. Vinde a mim, você vai ouvir. E está preparado coisas maravilhosas para aqueles que ouvem e seguem. Qual a evidência maior de que eu estou ouvindo a voz de Cristo? Está aqui, a gente leu. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem. Quem nós estamos seguindo? Se nós estamos seguindo a Cristo, é porque nós estamos ouvindo a voz de Cristo. E Ele está selando a nossa alma, a nossa alma com a sua voz. E fica tranquilo. Você vai ouvir essa voz depois, e você vai reconhecer muito bem ela. Eu conheço essa voz. Passei uma vida inteira ouvindo essa voz. Nos momentos mais difíceis são aqueles que a nossa alma está sedenta. E o salmista fala isso com muita propriedade. Minha alma tem sede de Deus. Tem hora que Deus deixa a gente no deserto sentir sede. E não é de água, é de Deus. É dessa voz. A minha alma tem sede de Deus. E só a voz dele que preenche essa sede, que sela essa relação de afeto, essa voz que vai permanecer com a gente por toda a nossa vida. E no final de tudo, a gente vai, olhando nos olhos, ele vai dizer para cada um de nós: vinde a mim. E você vai falar assim: é essa voz, eu conheço. Você vai estar no lugar certo e vai agradecer, porque nas horas mais difíceis, essa voz esteve com você. Feche seus olhos agora, pensa nessa voz. Nas horas mais difíceis você ouviu essa voz, ela selou a sua alma. Você tem caminhado com o Senhor nas dificuldades, nas alegrias, nas tristezas. Você tem experimentado o pastoreio de Cristo. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu dou a vida eterna, elas jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão, porque da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Receba isso na sua vida e descansa, fique em paz. Você já tem tudo, você é rico, rica, você tem tudo que é mais importante nessa vida. Nós vamos orar enquanto o louvor vem à frente, e vamos nos preparar em oração,
para adorar esse Senhor, essa voz que fala conosco todos os dias, que nos dá a vida eterna, que nos protege, que cuida de nós. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Ó Pai, Tu conheces, Senhor, cada uma das Tuas ovelhas. Tu sabes os momentos que passamos, Senhor, de dor, de aflição, momentos, ó Deus, como cordeiros rejeitados, ó Deus, quebrantados, precisam de colo, precisam, ó Deus, de sustância, que só Jesus dá, precisam ouvir a Tua voz, ser carregados, Senhor, porque às vezes não temos forças para andar com as próprias pernas. Que na nossa igreja, Senhor, a gente encontre esse espaço de cura, de conforto da alma, de restabelecimento da nossa confiança, da nossa segurança, da nossa fé. Porque temos um pastor que cuida de nós, que dá a sua vida pelas ovelhas. Conforta, Senhor, o Teu povo. Abençoe, ó Deus, aquelas almas que precisam de uma bênção especial essa noite. Aquela que só Tu pode nos dar. Ajuda-nos, Senhor, e perdoa-nos. Perdoa-nos porque muitas vezes ouvimos outras vozes, Senhor. Damos a atenção a outras vozes nessa vida. E pagamos às vezes um preço alto por isso. Nos equivocamos, falhamos, erramos. E nos esquecemos do pastor de almas que o nosso Senhor Jesus é, das palavras de João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, ninguém as arrebatará da minha mão. Senhor, em nome de Jesus, conforta, abençoa, sela a nossa alma, Senhor, com a Tua voz hoje. Se tem alguém que ainda não tem essa certeza, essa segurança, possa experimentar essa noite, Senhor. Ouvir a voz, abrindo assim o entendimento da alma, Senhor. E ser selado para a vida eterna. Confirma, assim, ó Deus, o nosso coração, para que fiquemos em paz. Pois naquele grande dia, Senhor, as Suas ovelhas ouvirão a Tua voz novamente. Dessa vez será sem meios, mas de forma imediata, direta. Vinde a mim. Abençoe assim o Teu povo, Senhor. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.